Então, hoje a gente está recebendo aqui o Jonatas Alves. Ele é biólogo com especialização em biologia da conservação. Ele é mestre em ecologia, doutor em zoologia e instrutor de mergulho e mergulhador científico. As perguntas podem ser feitas durante e também no fim da palestra. E também, ao fim, a gente vai disponibilizar o formulário de presença. É muito importante que vocês preencham esse formulário para ter acesso ao certificado, tá bem? Então, eu espero que vocês gostem da palestra. Jonatas, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Elaine. Estão me ouvindo? Sim? Sim, tá, estamos te ouvindo. Tá. Jonatas, Então, uma dúvida. Caso as perguntas sejam feitas durante a palestra, eu posso te interromper ou tu tá conseguindo ter acesso ao chat? eu acho que quando eu compartilhar aqui a apresentação, eu acho que eu não vou ter acesso ao chat, né? Então, você pode interromper e fazer as perguntas ao longo da apresentação para não acumular muito, né? Tá certo, tá bem. Então, vamos começar, pessoal. Quero agradecer o convite, né? Participar desse ciclo de compartilhamento de conhecimento. Agora, nessa pandemia, isso deu uma aquecida, né? A gente tem ajudado, colaborado com bastante grupos de estudos, com outros cursos de graduação e pós-graduação, falando um pouco do que a gente tem estudado ao longo desse mais de 10 anos aí né, atuando nessa área, não só da área de pesca, mas toda a questão de biologia e biologia pesqueira e conservação da fauna, etc. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e vamos iniciar. Bom, já fui apresentado, né? Eu sou o Jonatas, então, biólogo, e hoje o tema dessa nossa conversa aqui vai ser sobre a importância da pesca e também sobre os danos ambientais, né, da atividade pesqueira. Bom, como é que vai a estrutura do conteúdo que vai ser ministrado? A gente vai ver um pouquinho. É tudo bem resumido, né, pessoal? Então a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da nossa relação com a pesca, né, humana e a pesca, um pouco sobre a pesca no Brasil, né, por que ela é importante social e economicamente. Aí um pouco da pesca, uma caracterização geral e depois a gente entra na questão dos impactos. Bom, então a nossa espécie, né, as sociedades humanas, elas têm uma relação já de longa data com a atividade de extrativismo, entre elas a pesca, né? Existem registros de anzóis feitos com ossos, madeiras, com mais de 8.000 anos antes de Cristo, né? E aqui no Brasil, os registros que a gente tem das comunidades que faziam alguma pesca extrativista, então são mais recentes, né? São coisas de 5.000 anos atrás, né? Ou seja, 5.000 anos depois de Cristo, que no caso são os registros que a gente vê no sambaqui, né? Eu não falei um pouco de mim, mas eu sou aqui de Santa Catarina e aqui na nossa região tem muito sambaqui, né? Então é uma coisa que a gente tem sempre dado uma olhada, através dos otólitos a gente consegue inferir um pouco sobre quais espécies, né, esse povo consumia, através das conchas, enfim, né, estruturas ósseas. Bom,
Então, ali, né, há 1.500 anos, um pouco mais recente, a gente já começou a ter uma escala de pesca já de um outro nível, que foi considerado como pré-industrial. Isso devido muito à pesca direcionada para o bacalhau no Atlântico Norte, né, onde saíam barcos, as embarcações, na época, claro, não motorizadas, mas a vela, com diversos barcos menores que ficavam pescando em torno da embarcação. Então, nesse período aí, né, 1.500 anos atrás, a gente começou a ter já uma pesca não só de subsistência, mas já com fins econômicos, enfim. E tudo isso mudou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Teve uma expansão enorme por procura de proteína, né? Digamos assim que o mundo em geral deu uma estabilizada nessa questão de conflitos. E então começou a ter muito da tecnologia que foi desenvolvido para a guerra, depois ela começou a ser difundida entre a sociedade, e a pesca também foi um dos segmentos econômicos que teve bastante input tecnológico devido a né, por exemplo, o alcance, né, uma embarcação, o alcance, os petrechos, os materiais, novos materiais surgiram nessa época, a questão tecnológica, computador, enfim. Bom, nessa imagem aqui, a gente vê aqui é só uma comparação assim da questão de população humana, né, a nível mundial, aqui até antes de Cristo, né, era uma coisa meio quase que estável, e depois de Cristo aqui perto dos anos 2000, depois que a gente teve a última pandemia, né, deu uma alavancada. Hoje, 2020, a gente está vivendo outra pandemia, mas a nossa população a nível mundial estima-se que acho que mais 5, 10 anos a gente deve alcançar 10 bilhões de habitantes. Então, isso a gente vai consumir muita proteína, né, muito recurso e com certeza a pesca, né, os recursos pesqueiros vão contribuir muito para essa questão principalmente de fornecer proteína animal. Aqui é só um gráfico que eu coloquei, que eu achei interessante. Ele fala quando a baleia era um recurso explorado sem fins econômicos, hoje é só científico, né? Essa lenda. Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico, a gente tem 5 espécies de baleia, né? A cachalote, a azul, a fin, sei whale, não sei qual que é essa, a mink. Então, havia capturas constantes, né? Principalmente no caso da cachalote, era mais por causa do óleo, né? E o que a gente vê aqui que, pô, parou. Chegou um ápice aqui e parou, bem nesse período de 40 a 41. O que remete a vocês nesse período? Por que parou de ter pesca da baleia? Foi porque acabou o recurso? Bom, a resposta é não, né? Esse aqui é justamente o período de guerra. Era muito arriscado ir para o mar para pescar, né? Então, praticamente, essa foi uma tendência quase que para todo tipo de recurso que era explotado no mar, né? Então, e depois voltou com tudo, até que na década de 80 já os estoques estavam todos colapsados, né? Imagina, um mamífero, enfim. Em 2011 foi decretado, quase todas as espécies são proibidas, né? Desde então, e a gente vem tentando manter essa normativa. Enfim, só que mais curiosidade. Bom, no Brasil, então, a pesca ela é praticada em todo o território brasileiro, seja na costa ou em águas continentais, né? Então, ela possui uma grande importância social e econômica para o nosso país. E a lei que rege a atividade pesqueira, essa lei de 2009, eu acho que agora em 2020 estão querendo fazer atualizações nessa lei. Então, a gente tem que acompanhar isso aí para
aquela questão, né, de não deixar passar boiada, né? Mas enfim, então por que que a pesca ela é uma atividade importante socioeconômica, né? Então, como a gente vê aqui nesse slide, temos o pescador, né, os colaboradores dessa grande indústria, podemos chamar assim, seja ela a nível a pesca profissional, amadora, todas elas geram, né, uma grande necessidade de materiais para produzir os barcos, os petrechos, combustível, enfim, tudo que está nessa cadeia, ela gera muitos empregos, muitos impostos, enfim, muitos trabalhos, né? Então, ela, com certeza, a pesca, ela tem um grande impacto até mesmo no PIB brasileiro, porque se a gente for pegar nessa cadeia toda, foi um número que eu não achei, o quanto que a pesca gira, né, na economia nacional, mas eu acredito que deve ser uma coisa surpreendente se a gente for analisar tudo isso, desde o pescador, tudo que ele precisa para ir pescar, enfim, toda a cadeia que está envolvida, né, a logística, enfim. Então, talvez alguns de vocês já sabem como que essa lei ela organiza, né? Como é que ela categoriza a pesca, né? A atividade pesqueira aqui no Brasil. Então, a gente tem a pesca de subsistência, né? Aquele pescador que mora próximo a um ecossistema aquático e volta e meia ele vai lá para buscar algum recurso, né? Peixes, enfim, moluscos, algas, enfim. Também, aí depois a gente tem a pesca profissional, né? O pescador que vende o peixe. Então, aí a gente tem os pescadores artesanais e os pescadores, a pesca industrial, né? O que difere elas aqui, claro, é a escala, né? O tamanho das embarcações, o petrecho, a quantidade, enfim. Opa, esqueci de passar aqui o artesanal, industrial e, por fim, o pescador recreativo, né? O pescador amador. O pescador amador, ele pode pescar para consumir, pode pescar para lazer, né? O fishing release, o pesca salt, né? Que é um segmento, uma atividade da pesca que também gera um recurso muito alto isso, né? Porque a gente desenvolve toda uma cadeia de turismo e equipamentos, né? Enfim. Então, todos esses segmentos, todas essas categorias de pesca, elas são importantes, né? Porque diretamente ou indiretamente elas alavancam, elas dependem de toda uma cadeia para serem exercidas. Bom, então, a nível mundial, né, onde mais se pesca, a gente vê que a pesca praticamente ela é exercida próxima à costa, né, próxima, não sei, 200 milhas náuticas, perto de 500 quilômetros. Então, esse mapa aqui ele está mostrando exclusivamente as regiões marinhas, né, costeiras marinhas. Então, a gente vê aqui que algumas regiões, como aqui no Peru, a pesca é muito intensa, porque tem bastante recurso, claro. Aqui no sul, aqui região do Chile, a Patagônia, né, Argentina, Uruguai, até pegando o Rio Grande do Sul. Depois aqui no resto da costa do Brasil a gente já tem uma pesca intermediária, né, para baixo, enfim. Então a gente tem alguns pontos onde se pesca mais, né? Quando a gente vai analisar, por que se pesca mais? Porque tem mais peixe. Mas por que tem mais peixe? Tem toda uma questão biológica, né? Podemos dizer assim, tem um alto nível de produtividade, né, devido a fatores oceanográficos, por exemplo, ressurgências,
aporte de grandes rios, né? Aí na região de vocês a gente tem o aporte do Amazonas ali, a região da desembocadura do Amazonas. Também é uma região que a gente tem relativamente bastante pesca, né? Então é uma área, se a gente for olhar agora só o nosso litoral brasileiro, a gente vai ver que a gente tem duas áreas assim que a gente pode, que tem uma pesca mais direcionada em toneladas assim, né, mais expressiva. Esse gráfico aqui, ele está mostrando para a gente a pesca extrativista marinha, a pesca extrativista continental. A continental é essa parte vermelhinha aqui embaixo, né? Então, também é uma... Não tem como comparar, né, a quantidade de recurso pesqueiro que vem do continente, né, de rios, lagos, represas, enfim, e do que vem do mar, né? Claro, o esforço de pesca no mar também pela área, enfim, é muito maior. Então a gente vê que ela veio crescendo, né, principalmente aqui no final, no começo da década de 50, ou seja, mais ou menos ali quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente viu lá no começo, e ela veio crescendo ao longo do tempo, só que a gente vê que nos últimos 20 anos, 30 anos, ela estagnou, né, a pesca extrativista marinha, a continental também. Porém, o que a gente vê aqui em cima? Que a aquicultura continental e também a marinha, elas já ultrapassaram o que a gente consome de pescado que é explotado, que é pescado, né, de fauna silvestre. Então, hoje, boa parte do que a gente consome de pescado a nível mundial, eles são oriundos da aquicultura, e isso, claro, poucas espécies, né? Que no Brasil, se eu não me engano, acho que o peixe que é mais cultivado, por exemplo, é a tilápia. E o crustáceo é o camarão branco do Pacífico, né? Então, o que a gente vê aqui, o crescimento que teve da aquicultura, né, nesse período aqui foi de 25%, enquanto a pesca extrativista foi só de 7%. Bom, aqui também são basicamente a mesma coisa, né? A gente vê que isso é um padrão da pesca, né? Regiões aqui do Atlântico Norte, do Sul, do Pacífico Sul. Também, eles tiveram ali na década de 90 e até os anos 2000 uns, né, pico de produção, e depois todos eles têm colapsado, podemos dizer assim, né? Então, esse gráfico aqui, ele está mostrando para a gente que 24% dos estoques já estão colapsados, né, atualmente. Isso aqui é de 2010, é um pouco velhinho já. Sobreexplotado, muito explotado, né, que tem explotação constante, enfim, provavelmente já está entrando aqui e logo deve entrar em colapso. Colapso é quando a gente quase que não tem mais o recurso, né? E aqui o verde, então, é o que está ainda, são às vezes peixes que não eram explotados, por exemplo, grandes predadores, topo de cadeia, que são, né, o alvo inicial, quando eles entram numa categoria aqui que colapsou, o estoque não tem mais, então o pescador começa a pegar, quem que é o segundo maior? E assim vai. Então esses são os recursos que estão entrando agora, aí peixes que, sei lá, 10, 20 anos atrás não tinham valor nenhum comercial, hoje começa a ter valor, e tem ainda alguma coisa para ser, né, para entrar nessa como recurso pesqueiro. E esse é um panorama mundial, então o Brasil não foge disso também. A gente teve um crescimento de pesca nesse período aqui, né, nos anos 90, pouco antes aqui, na década de 80, os anos 90 já começou a declinar, né, e a gente vê que a aquicultura também já tem
a aquicultura produz. Um termo que eu até, engenheiro de pesca, talvez vai ficar bravo comigo, mas eu não gosto de... Quando eu leio, assim, trabalhos, artigos, já me explicaram isso, né, a parte técnica desse termo, mas engenheiro de pesca usa muito o termo produção, né? A pesca extrativista, ela não produz, é diferente da aquicultura. A aquicultura produz, né? A pesca extrativista, ela só extrai. Ela não põe nada no rio, no mar, né? Para que aqueles bichos cresçam, não cuida, não, enfim. Então, a produção, quem produz mesmo é a aquicultura, né? Mas, enfim, então a gente vê que a aquicultura também, a quantidade de recurso de proteína animal que vem da aquicultura já está superando o que é tirado do ambiente. E aqui a gente volta lá para aquele nosso gráfico inicial. Pô, estamos chegando a 10 milhões de pessoas nesse mundo aqui. O mundo não aumenta, né? Os recursos também. Não, então a gente tem que, para ontem, começar a otimizar a, né, a obtenção desse recurso. E é o que mostra aqui, né? Na década de 60, as pessoas consumiam cerca de 9 quilos de pescado. E agora, bem recente, 2018, passou de 20 quilos. Então, teve um crescimento alto, mas pelo que a gente viu ali, na questão dos recursos, subexplotado, colapsando, né, sendo explotado. Então, a gente não vê um cenário muito bom, a gente não vai conseguir manter essa média aí com a questão, né, da exploração do recurso pesqueiro no ambiente. E quem que vem atendendo essa demanda, né, no gráfico de barra aqui do lado, a gente vê quem vem atendendo a demanda hoje, claro, junto com a extrativista também, mas é a aquicultura, né? Ela vem crescendo década a década aqui, sem parar. Bom, a nossa Amazônia Azul, né, que pega algumas bacias hidrográficas, alguns estuários, a plataforma continental, a nossa zona econômica exclusiva, né? Então é uma área gigantesca, e a gente que eu digo o estado, né? Essa parte que está pontilhada aqui são áreas de expansão, né? Então quase que aqui na região aí de Belém, vocês estão em Belém, né? Vai aumentar bastante, né? Questão de recursos pesqueiros, questão também de recursos minerais, mas claro, a gente tem que saber usar esse recurso, né? Então a gente tem uma área gigantesca, quase 8 mil, do Oiapoque ao Chuí aqui, acho que são 8.500 quilômetros. Então essa área aqui é gigantesca, né? A nossa Amazônia Azul. E aqui a gente, nessa figura do lado aqui, a gente vê um pouco da questão dos recursos ao longo dessa imensa costa, né? A gente tem os recursos mais pelágicos, né? O atum, o atum azul, o atum amarelo, enfim, as sardinhas, os camarões, a lagosta mais na região nordeste, que possui bastante corvina também, camarão, né? E muitos outros, claro, aqui são os que têm destaque, né? Entre as pescarias, a questão econômica. E aqui na região da desembocadura aqui, a gente tem os grandes bagres, né? Claro, rio adentro também. Eu achei apenas um trabalho que falava bem dessa questão dos pontos, dos portos, né? De desembarque pesqueiro, enfim. Mas eu lembro, eu tive no Pará, no EBI, em 2019, e eu fiquei, assim, muito impressionado com o mercado do peixe ali. Eu fui bem cedo.
aquele filhote, né, o dourada. Quando eu vi o primeiro filhote, eu pensei que era um tubarão. Enfim, então, mas acredito que, meu, aí deve ter muita gente boa trabalhando com a gestão desses recursos. Claro, é uma coisa, já me falaram várias vezes, tá secando gelo, né? Mas a gente tem que insistir nisso, né? E o Estado também, né? Quando a gente sabe, se o Estado tem. O Estado, quando eu falo o Estado, é o governo, né? O poder público a nível municipal, estadual e federal. Então, se o Estado sabe que está tendo atividades ilegais, ele tem que agir duro, pesado em cima dessas atividades ilegais, né? Porque esse recurso aqui, cara, é muito mais importante do que petróleo, por exemplo, né? Petróleo a gente não vai comer. Bom, e lá no começo eu comentei, né? Por que que tem áreas que se pesca mais, tem mais ganhos econômicos com a pesca? Pô, o cara lá no sul pega 100 quilos de camarão arrastando uma hora. Aqui no Maranhão pega, sei lá, 500 quilos no mesmo tempo, usando o mesmo petrecho, enfim. Então, isso não é ao acaso, né? Como eu comentei, a gente tem essas características ao longo da costa, onde a gente tem regiões que são mais produtivas, né? Então, nesse mapa aqui, a gente está vendo essa questão da temperatura. Claro, é a temperatura superficial, mas já influi na questão biológica desses bichos, né? Então, o que a gente vê aqui? Temperaturas aqui, né? O gradiente aqui de calor, né? Quanto mais vermelho, mais quente. Então, aqui no sul, que era uma das áreas de pesca, é uma região fria, mas que tem ah, boas, boas pescarias, podemos dizer assim, né? Se capturam bastante. A, produ a captura é boa, né? Toneladas, enfim. Só que são poucos recursos, são poucas espécies, né, explotadas. Já aqui em cima, a gente tem um leque maior de espécies, com uma boa taxa de captura, podemos chamar assim. E só que aqui a gente tem a questão da desembocadura do Rio Amazonas, então esse aporte de água continental com bastante nutriente, minerais, matéria orgânica, enfim, acaba ocasionando um fenômeno aqui, né? E a mesma coisa aqui no sul, se a gente olhar atentamente aqui na região do Rio de Janeiro, aqui Cabo Frio, também a gente tem uma área que tá quente, 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 e aqui tá frio. Então, aqui a gente tem a ressurgência muito forte. Então, a região do Cabo Frio é uma região também que tem uma atividade pesqueira extrativista considerável, né? Em alguns pontos, né? Claro, na desembocadura do São Francisco, enfim, a gente vai ter vários locais estuários, né? Aqui na nossa região, a gente tem três grandes estuários, que é o Paranaguá, Guaratuba e Babitonga. Então, a gente tem um aporte também de todo esse material, nutriente, enfim, que esses estuários descarregam no oceano. Então, a gente tem também, né, uma condição de pesca bastante, atividade pesqueira intensa aqui. E essa questão de aporte de água continental com nutrientes, né, matéria orgânica, minerais, enfim, as ressurgências, né, que traz essas águas geladas e ricas também do fundo para a superfície. Então, a gente tem o que? A concentração de clorofila, que isso aqui é a base, né, da produtividade marinha. Então, aqui na região da Amazônia, a desembocadura do Rio Amazonas, a gente tem a mesma coisa no gráfico de cor. Então, quanto mais para o vermelho, maior a concentração na superfície de clorofila. Então, a gente tem essa área aqui que se destaca, né? Então, é uma área que a gente sabe que é rica em espécies, em
recursos pesqueiros. Daí a gente tem vários pontos ao longo da costa, né? Como eu comentei antes, que se destacam. E aqui no sul, aqui é a desembocadura do Rio Uruguai, né? Então também a gente tem, até pega aqui até quase Santa Catarina, tem uma área com bastante concentração de clorofila, que é a base da cadeia trófica, enfim, então a gente tem esses pontos, né, ao longo da costa que tem um grande, que sustenta uma cadeia trófica e que faz com que a atividade pesqueira se desenvolva. Quando eu estava na graduação, meu professor de plantologia, o Zé, ele comentou uma vez comigo que o governo, naquela época, eles tinham um plano de sair com embarcações e querendo, não é regar, mas distribuir nutrientes ao longo da costa para ter um input na produção pesqueira, né? Mas isso eu acho que, não sei se chegou a acontecer, mas isso era uma loucura. Não sei se ia surtir muito efeito, acho que ia causar mais problemas, enfim, tem que fazer estudos, né? Como tudo, os políticos sonham coisas e pensam ver filme, não sei, e aí eles criam coisas malucas, mas enfim. Então, para fechar essa contextualização da atividade pesqueira e entrar na questão dos impactos, então, os impactos da pesca, né, eles podem ser diretos, indiretos, tá errado aqui, interespecífico, né, ou seja, direcionado para algumas espécies, a nível populacional, a nível ecossistêmico, enfim. A gente vai ver um pouco sobre isso. E a dimensão humana, né, esses impactos eles só acontecem porque a gente está realizando essa atividade extrativista e isso não importa da escala dela. Pode ser a gente ali no final de semana com a varinha lá pescar, a gente vai estar tirando então um recurso, um animal do seu habitat e isso causa algum impacto em certo nível, né? Então, considerando impactos diretos a nível populacional, quando a gente fala em impacto direto, a gente tem que pensar que cada espécie tem uma característica, né, de vida, a biologia das espécies são diferentes. Então, o impacto da pesca ela vai ser diferente para determinados recursos, né? Então, o comportamento, por exemplo, de espécies que formam cardumes, elas ficam mais suscetíveis, né, a capturas principalmente de grandes quantidades de indivíduos. E também espécies que formam agregação reprodutiva, por exemplo, né? Agregação reprodutiva quando que forma um cardume? Isso pode ser um comportamento, né? Uma questão de fugir de predador, enfim. E a questão de agregação, no caso, como eu comentei, agregação reprodutiva, em determinados períodos do ano, ou determinado período do ano, espécies X ou Y, elas escolhem certos pontos da costa, ou né, offshore, enfim, e elas se agregam, geralmente são espécies que não têm hábito de andar, de formar cardume, né? São espécies que têm uma certa fidelidade ao ambiente, principalmente espécies demersais, né, de fundo. Então, no período reprodutivo, elas se agregam, né, formam aglomeração, que agora não pode mais por causa da pandemia, né, mas brincadeira à parte, elas se agregam para realizarem a fecundação, né? As fêmeas liberam os ovos, os machos fecundam e começa essa nova ciclo de vida, né, dessas espécies. E elas ficam suscetíveis à pesca nesses períodos. Então, nesse exemplo aqui,
a gente tem na figura aqui uma espécie que é uma espécie do vermelho, acho que aí para o norte eles chamam de vermelho. Não sei se os vermelhos ocorrem, acho que aí nessa parte mais doce, talvez os juvenis, mas enfim. É da família Lutejanidae, né, essa espécie. Então, lá na década de 60, era um peixe que vivia aqui a 21 libras, não vou lembrar agora, passar isso para quilos. Enfim, 21 libras e vivia cerca de 11 anos. Um peixe aí de 33... essa unidade aqui também pegou. Bom, então, mas o que ele quer mostrar aqui, né? Que esse recurso aqui na década de 60, ele era um recurso que tinha um tamanho, era um peixe de grande porte, que vivia relativamente bastante e ele era grande e pesado, né? Já 20 anos depois, houve um nanismo dessa população devido à pressão pesqueira, né? Ou seja, os grandes indivíduos começaram a ser capturados, principalmente nos períodos de agregações, né? As grandes matrizes, né? E o que acontece isso ao longo das cortes, que a gente chama assim, essa falta das grandes matrizes vão obrigando, forçando a indivíduos menores entrarem num período reprodutivo e esses indivíduos não vão gerar indivíduos maiores. Então, ao longo do tempo, o recurso ele ainda é presente, mas ele acaba diminuindo em tamanho, né, peso e comprimento, e também em quantidade, né, porque diminui essa questão reprodutiva deles também. Ó, aqui é um exemplo, essa é uma espécie de vermelho, é a caranha, né? É um peixe que ele está distribuído aqui em todo o Atlântico, acho que da Flórida até aqui Santa Catarina. Então, provavelmente deve ser um peixe que às vezes o pessoal que vai um pouco mais para fora deve capturar, principalmente ali naquela região onde tem aquele ambiente recifal que foi descoberto há cerca de 5 anos atrás, aí bem na Foz, né, que se acreditava que não ia ter condição de ter um ambiente recifal devido ao principalmente a quantidade de partículas, né, que não deixavam a luz chegar no fundo, mas enfim, a gente viu que lá tem corais moles, né, esponjas, enfim, e serve como um grande, serve não, é um grande ecossistema recifal, onde tem com certeza agregações de espécies de peixes recifais em algumas determinadas épocas do ano, né? Então, o pescador que sabe, os pescadores, eles conhecem, né? Estão todo dia no mar, então eles sabem onde foi um ponto que, pô, ano passado eu peguei bastante naquele ponto, em tal época, né? O tempo estava assim. No outro ano ele repete, vai naquela mesma época, na mesma condição climática. E, enfim, então é um local fácil para ele obter uma grande quantidade de peixes, né? No caso, peixes. Um outro efeito que pode dar, que a gente já comentou ali, a questão de idades na reprodução, no tamanho deles, né? Então, por isso que é importante a gente ter alguns estudos, porém, às vezes a gente acaba, por exemplo, estipulando o tamanho mínimo de captura. Então, isso pode ter um problema, porque a gente acaba forçando, né, direcionando a pesca. E como mostra esse trabalho aqui, né, que a definição do tamanho mínimo de captura acabou fazendo essa seleção antrópica, podemos dizer assim, que alterou padrões biológicos da espécie, né?
Essa espécie aqui é um cianide, uma wakefish. É um cianide, parente da corvina, enfim. Então é um peixe que tem um valor econômico alto, mas, né, devido à legislação que definiu um tamanho mínimo de captura, que pode ter sido feito, né, a gente tem que, quando a gente for fazer essas medidas, então a gente tem que ver quando que esse peixe começa a se reproduzir. Com 500 gramas. Então, a gente tem que ter um tamanho máximo também. Não pode nem só focar nos grandes e nem só nos pequenos, né? Tem que ter um tamanho intermediário para a gente não acabar forçando ter um problema, né? Que é o que mostra aqui nessas figuras aqui, né? Da diferença que teve dos tamanhos ao longo do tempo, né? Principalmente na questão de idade e tamanho de maturidade. Bom, aqui é um outro exemplo. A pesca do bacalhau no Atlântico Norte também, ela tinha uma gestão, digamos, ela tem uma gestão até hoje, claro, mas isso não evitou esse recurso praticamente ele também. Foi tão forte, né, a questão das capturas, que ali em meados do início dos anos 90, a gente já era um peixe considerado ameaçado de extinção, né, a questão de conservação, mas também considerado como um estoque colapsado, porque teve essa questão aqui de seleção de indivíduos menores. Então, o bicho também ele sofreu aquele processo de nanismo da população, diminuiu o tamanho corporal, enfim. E a pesca não parou, né? Aqui no Brasil a gente tem um caso clássico, mas não teve gestão nenhuma, que é o Cherny polveiro. Eu podia ter colocado um slide dele aqui, mas o gráfico dele é o mesmo desse aqui. Esse gráfico do lado direito aqui, né? Tem a foto do peixe. Quando se descobriu as áreas de pesca, principalmente as áreas reprodutivas, é uma espécie de fundo que vive em profundidade, teve ali foi questão de 5, 10 anos, os peixes que tinham, principalmente quando a pesca foi direcionada para as áreas reprodutivas, peixes que tinham mais de 1 metro, pesando cerca de 100 quilos, hoje não existe mais esses grandes indivíduos. É um peixe que chega aí no máximo, não sei se chega a 50 centímetros, eu acho muito difícil encontrar um indivíduo desse. E ele é proibido até hoje a captura, mas é frequente, se não constante, a gente ver esses bichos à venda, né, nos mercados de peixe. E também relatos de fiscalização e apreensões, enfim. Mas foi um recurso que foi dizimado em um curto período de tempo, e o que ficou da população dele está, né, não sei se isso vai se recuperar. No caso do bacalhau aqui, o estoque hoje é 1% do que era ali, digamos aqui, nos anos 60, 70. Enfim, diminuição na abundância de espécie-alvo. Eu fiz um comentário antes de espécie-alvo, né? Quando, por exemplo, sei lá, nós estamos em 2020, digamos, nos anos 2000, esse peixe de cima aqui é um badejo. Então, nos anos 2000, esse era o grande alvo da pesca. É um peixe que tem valor econômico, claro, é um peixe que agrada, né, os consumidores, quem gosta de peixe, é um peixe que, tanto para o pescador que está tirando ele ali, a pessoa que vende na peixaria,
e depois no restaurante ou quem leva para casa, ele é um peixe que ele só vai agregando valor ao longo dessa cadeia. Só que ele tem todas aquelas características. É um peixe que agrega, é um peixe crescimento lento, enfim, tem várias características biológicas que, se for pescado sem manejo, ele acaba assumindo. E aí, beleza, diminuiu. Quem que é o próximo peixão que está na área aí? Ah, é o budião azul. Esse budião azul aqui, ele é um peixe endêmico, né? Ou seja, só existe na costa do Brasil e passou a ser super consumido, que hoje eu acredito que ele também deve estar beirando uma sobreexplotação no mínimo, indo para colapso, né? Desse estoque. E é um peixe que tem, tanto o badejo como o budião, eles têm papéis ecológicos, econômicos também, claro, mas assim, ecológicos fundamentais nos ambientes em que eles ocorrem, né, habitam, que são os ambientes recifais. Bom, um exemplo que eu botei aqui, esse é um dado recente, né, da IUCN. A IUCN, para quem não conhece, é a instituição que define várias metodologias e como a gente faz para categorizar espécies em determinados status, né, de conservação, por exemplo, ameaçado, extinto na natureza, enfim. Então, o nosso peixão aqui do Brasil, um dos maiores peixes ósseos que ocorre no Brasil, aí na região da Foz do Amazonas, ele também é um peixe bastante abundante, que é o mero, né? Aqui no Brasil, ele é considerado vulnerável. Até 2 anos atrás, eu acho, não lembro. Aqui fala 2016, eu acho, ele era considerado criticamente ameaçado, né? Tanto a nível global como aqui no Brasil. Hoje, no Brasil, ele ainda é considerado criticamente ameaçado, porque a gente não tem dados de recuperação, alguns pequenos indícios de observações, mas isso também pode ter um outro, né, um viés. Hoje a gente tem muitos mergulhadores, o acesso a equipamento de foto subaquática, mas enfim, isso é uma coisa que a gente tem que discutir para frente. Mas é um peixe que, devido à captura, não só a captura, né, a questão de poluição, perda de habitat, ele é um peixe que ele é uma espécie bandeira de um projeto, que é o Projeto Meros do Brasil, e é uma espécie que a gente pode considerar ela como uma espécie-chave, né? É um grande predador topo de cadeia que ocupa uma gama gigante de ecossistemas, né? Desde o ecossistema estuarino até ambientes profundos, ambientes recifais, enfim. E é um peixe que, então, quando a gente considera ele como uma espécie-chave, né, um key species, ele é porque ele habita. Então, quando a gente conserva ele, nesse pacote de conservação, a gente tem que considerar todos esses ecossistemas, né? E as questões culturais, valores, né, tradicionais também. Então, aqui nesse gráfico aqui, eles não comentam de nenhum peixe, né? Quer dizer, tubarão também é peixe. Então, 31% das espécies de tubarões e raias estão em alguma categoria de ameaça. Então, botei o mero só para dar como exemplo, né? Uma vez que aqui nesse gráfico, nessa figura, não tinha nenhum peixe ósseo, mas também é um peixe que ele sofreu bastante principalmente com a questão das pescarias direcionadas aos locais de agregação reprodutiva, né? Devido àqueles fatores que a gente comentou antes. Bom, então a gente tem alguns outros trabalhos, né, com aqui essa queda, né, da megafauna marinha. A megafauna são os grandes bichos, os grandes animais, né? E também esse trabalho aqui do Vinícius, um amigo nosso, colega de trabalho. Então, eles fizeram esse estudo
conversando com pescadores, né, uns trabalhos de conhecimento ecológico local. Então, conversando com pescadores, a gente tem muita informação sobre como era e como está a pesca daquele determinado recurso. E o que eles perceberam aqui, né? Essa linha de base do pescador aqui, principalmente dos antigos, eles fizeram essa comparação, né, dos pescadores antigos com os mais novos, né? Os que estão aposentados e os que estão na ativa, e os de meia idade, que também estão na ativa muitas vezes. Então, os pescadores reconhecem que teve né, depredação de certos ecossistemas e também dos recursos, né? Então, aqui são as espécies. Quando perguntava aqui para ele assim, qual espécie que, né, que tinha falta naquela época? 1, 2, 3 espécies que eles falavam assim, pô, sentiram alguma a questão de estar faltando, né? E isso foi aumentando ao longo do ano. Eu não sei quais são as espécies aqui, mas enfim, são grandes peixes, né? Como o mero, que é o serra, né? O peixe serra, o pristis, é uma espécie que eu acho que aqui no Brasil a gente já pode considerar localmente extinta. Aqui também é a mesma comparação. Então a gente tem os pescadores novos, né? Nessa primeira coluna aqui, pode dizer assim, do eixo X. Aqui os pescadores de meia idade e aqui os antigos. Então, o que eles perguntaram para esse público, né, para esses pescadores? Qual foi a maior captura desses peixes aqui, né? O maior indivíduo capturado? Então, antigamente, eles reportavam aqui indivíduos de entre 200 e 300 quilos, a mesma coisa para o mero, ó. Peixes de 200 quilos, os pescadores velhos. Os de meia idade já diminuiu um pouco esse tamanho do peixe. E os novos, né, olha só, que ele considera ser um pristis grande, aqui é um peixe de um pouco mais de 50 quilos. Mesma coisa para o mero, um peixe aí de 80 quilos, enfim. Sendo que é um bicho que o recorde brasileiro é um peixe de mais de 3 metros, beirando os 300 quilos. Então, bom, então esse é um outro impacto, né, da pesca que a gente consegue ver conversando com o pescador. Aqui também a questão da diminuição do tamanho corporal das espécies-alvo. Aqui ele está fazendo uma comparação, a gente está mostrando aqui nesse gráfico, um recife explorado, o tamanho de comprimento, né? Aqui provavelmente é peixe também. Então, o tamanho do peixe num recife protegido. Então, a gente tem mais indivíduos de grande porte. E num recife que não tem nenhum regramento de pesca, a gente já tem uma diminuição de indivíduos maiores, né? Isso porque o alvo da pesca são os indivíduos maiores. E aí, claro, acaba tendo todas aquelas outras questões biológicas. Bom, nessa outra imagem aqui, então, exemplificando um pouco o que estava naqueles gráficos de barra. Então, a gente tem, no Recife explorado, a gente tem poucas espécies, né, uma baixa riqueza de espécies que vivem naquele ambiente, enquanto um Recife explorado, a gente já não tem tanta abundância de determinadas espécies, a gente tem, tá em equilíbrio, né? A gente tem as espécies alvo da pesca e as outras que são importantes para aquele ecossistema tá com a qualidade boa, né? Bom, aqui é um outro caso, né? Esse peixe não é aqui do Brasil, é um bicho lá do Pacífico, mas ele é parente daquele do budião azul, do nosso endêmico aqui que eu comentei antes, que é o peixe Napoleão.
que tem a extinção, né, do recurso é quando a gente não tem mais esse peixe nos locais, e a extirpação, quando a gente tem perda, né, em determinados locais desse bicho, ou então até mesmo de populações inteiras, subpopulações. Outro impacto da pesca, bom, a gente está até agora falando do recurso-alvo, né? Aqueles recursos que sofrem com a retirada deles, né? Aquelas espécies que são retiradas e que isso acaba levando algum impacto, né? Mas também tem a questão de espécies que não têm valor econômico e elas acabam se enquadrando nesse bycatch, né? Que é a fauna acompanhante. Então, o bycatch, ela engloba vários organismos, né? Desde, por exemplo, invertebrados bentônicos aqui, pode ser uma gorgônia, né? Que é uma espécie de um coralzinho mole, esponjas, caranguejos, enfim, outros peixes menores, mamíferos marinhos também, né? Muitos deles, por exemplo, a toninha, outros peixes aí não tem, né, não tem valor econômico nenhum, eles acabam caindo como fauna acompanhante. As tartarugas, aves, enfim. Então, é o que a gente vê nessa imagem aqui, né? Passa a embarcação com o petrecho capturando. E aqui mesmo na embarcação o pescador acaba separando as espécies que são alvo, né? E também, eventualmente, cai algum bycatch que tem valor, então isso acaba indo para o mercado. E todo o resto, os peixes menores, os invertebrados, tartarugas, mamíferos, enfim, isso acaba sendo descartado, né? Muitas vezes, acho que geralmente, os bichos estão mortos. Então, aqui é um exemplo da pesca de espinhel e de rede de emalha que acaba capturando algumas aves, né? Essas aves, elas acabam sendo atraídas pelo próprio pescado ou pela isca, né? E acabam sendo... elas morrem, né? Afogadas, enfim. Então, esse é um dado do projeto Albatroz, que cerca de 10 mil indivíduos morrem por ano, devido a esse conflito com a pesca, né? Essa interação com a atividade pesqueira. Então, o que eles desenvolveram, né, para diminuir, principalmente na questão do espinhel, os albatrozes e essas outras aves, eles tendem a ir atrás para pegar a lula, né? E aí é nesse que eles ficam fisgados no anzol e, enfim. Então, tem aqui um tipo de um espantalho, né? Essa barreira visual, que acaba fazendo com que as aves não venham aqui, o que diminui bastante essa questão. Hoje isso é uma lei, né? É uma lei da atividade pesqueira usar esse equipamento para diminuir essa questão da mortalidade dessas aves. Isso aqui é muito característico para uma pesca mais offshore, né? Pelágica. E tem se mostrado resultados satisfatórios. As tartarugas marinhas também costumam ser vítimas, né? São espécies que acabam consumindo a isca e acabam ficando presas, né? E também, como ela precisa de tempo em tempo respirar, ela acaba morrendo afogada, ou até mesmo o próprio, depende de onde, né, o anzol penetra aqui, acaba já matando a tartaruga. Então, esses tipos de anzóis aqui, o anzol circular, é um anzol onde a tartaruga, ela sai, né? Então, também isso acho que foi um desenvolvimento que o pessoal do projeto Tartarugas Marinha, né, o Tamar, participou. E eles desenvolveram esse anel circular. Então,
É uma outra medida, isso aqui também é uma questão que está na legislação, né? Os pescadores têm que usar. Um outro problema são as redes de emalhe, né? As redes de emalhe, ela, entre os petrechos, acho que ela é o mais mortal para fauna acompanhante. Ah, claro, para espécie alvo também, né? Mas ela é uma a rede de emalhe mesmo, assim, seja ela ativa ou depois, quando a gente for ver sobre a questão de perda, né, dessas redes, ela é um petrecho que tende a ser bastante eficiente, né? Então, acaba capturando bastante, no caso aqui, tartarugas. Bom, a questão da pesca de arrasto, né? A pesca de arrasto, ela tem captura de fauna acompanhante como um todo. Por exemplo, a espécie-alvo, nesse caso aqui, acredito que eram camarões. Mas a gente vê aqui que tem répteis. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. É que o meu mouse parou de funcionar. Mas então tá bom, vamos seguir. Então, nessa imagem aqui, a gente tem vários peixes, temos invertebrados, a tartaruga. Essa tartaruga aqui, ela parece que está viva ainda, né? Mas muitas vezes elas chegam mortas, né? E isso aqui, quase tudo isso aqui, eu acho que é a proporção de camarão para fauna acompanhante é tipo, a cada 100 gramas de camarão, 1 quilo de fauna acompanhante é descartado. Então, a gente perde muita biodiversidade, né, nessa atividade pesqueira aí, principalmente do arrasto, né? Ela é muito invasiva para o ecossistema como um todo. Então, aqui a gente tem essa questão das tartarugas marinhas. Tem alguns estudos uns trabalhos que lá no final da rede, né, quase chegando no saco da rede, a ideia é se colocar essa grade, né, com ossa na figura ali. Então, essa fauna, a megafauna, né, esses peixes maiores, vertebrados, enfim, até mesmo os bichos grandes. Então, eles vão bater ali e vão conseguir sair do saco, né? Essa também, eu não sei se isso aqui já está como uma lei, mas existem vários trabalhos, inclusive tem um aqui que está sendo feito na região do Paraná, que um amigo meu é um dos colaboradores do projeto, e ele falou assim, Johnny, é bom, muito bom, o pescador tem gostado bastante porque diminui muito a questão da fauna acompanhante, então isso reduz o trabalho dele, né? Só que, porém, aumentou o esforço. Eles têm arrastado mais. Para o camarão, não foi um bom negócio. Então, ele falou assim, se não for bem controlado, pode ser um tiro no pé, né? Porque eles têm... Tá caindo mais camarão, né? Por exemplo, se numa hora... Aquilo que eu comentei antes. Digamos que numa hora se pescava 1 quilo de tudo, né? De biomassa. Desse 1 quilo, só 100 gramas era camarão. Agora, nesse mesmo tempo, tá meio a meio, 500 gramas de camarão e 500 de fauna acompanhante. Então, vai diminuir o trabalho dele, ele vai ter tempo de jogar a rede de novo, enfim. Então, isso tem que ser um trabalho bem feito, tem que ser bem... Né? Tem que ter pesquisa e ver a melhor forma de se usar isso aí. Mas, com certeza, para a megafauna é um baita de um negócio. Então aqui é outra imagem só para ilustrar a questão da fauna acompanhante, né?
A gente vê aqui alguns camarões na imagem. Opa, voltou. Então, aqui é um tubarãozinho, né? Um elasmo branco, é um peixe. A gente vê algas. Talvez o alvo dele seja esse lagostinho aqui, mas, né, no total aqui, a gente vê muito mais outro tipo de fauna do que a espécie alvo, né? Se nessa rede tivesse uma grade daquela, esse tubarão e alguns outros bichos aqui não estariam aí. Aqui é um outro sistema, tem a grade também e tem uns outros locais de escape, né, para os peixes, principalmente. Né, áreas na rede onde tem uma malha um pouco maior para os peixes saírem. Nos Estados Unidos isso já é lei. Então, aqui no Brasil ainda não é um equipamento, não é obrigatório eles terem o TED, né? O BRD nesses equipamentos. Bom, tem a questão cultural, né, de consumo de carne desses bichos aqui. Essa foto é bem, essas imagens aqui, né, essas são as baleias piloto. Isso aqui é no Atlântico Norte, acho que é não vou lembrar. Mas enfim, é uma coisa que sempre vem à tona, né, quando chega esse período. É um processo de transição dos meninos, dos jovens, né, quando eles estão indo para a puberdade ali, vão virar homem. Então eles têm que ir lá e quando esses bichos se aproximam da costa e capturar eles. E isso a gente vê aqui ao longo do Brasil também, tem locais aqui que se captura ainda também cetáceos para pescar, para usos medicinais, né? Também tem outros bichos, não só cetáceos, tem o cavalo marinho, eu sei que se usa para alguns remédios assim. Bom, então também é uma questão que precisa de mecanismo de proteção, né? Levando em conta essa questão cultural, claro. Essa prática do finning aqui, acho que ela é proibida a nível global, porém, Coreia, China, os países asiáticos têm um consumo gigantesco, né? O cação em si, a carne do tubarão, ela não tem valor, não tem muito valor no mercado. Porém, a nadadeira, vamos dar um exemplo. Tá vendo aqui, esse tubarão aqui provavelmente ele foi solto vivo, sem as nadadeiras, né? Que vai para o mercado de principalmente asiático, como eu comentei, mas acho que Oriente Médio também consome bastante. Então, eles tiram as nadadeiras e muitas vezes liberam os bichos vivos, agonizando. E por que eles não levam o peixe inteiro, né? Porque se ele encher o porão da embarcação dele só com nadadeira, o pescador ele tem um ganho absurdamente maior. Por exemplo, se aqui é R$ 3 o quilo, digamos assim, o peso do músculo do tubarão, a nadadeira é 100. E isso tem um mercado, aqui no Brasil é proibido, então isso é crime ambiental, crime de maus tratos, enfim, se enquadra em vários crimes. E aí quando o pescador, eu faço para sobreviver, mas isso não, eu não sabia. Isso não é desculpa. Isso é crime, tem que ser penalizado de acordo, né, julgado. Traficante fala isso, né? Eu faço isso para viver, para alimentar minha família. Então, claro que são coisas completamente diferentes, né? Mas, enfim, é um crime também. Isso aqui é um crime bárbaro. Bom, então aqui esse outro imagem aqui, 55% do que é isso aqui é para espécies que são
Das 270 espécies de tubarão que existem, 55 delas estão ameaçadas pela sobrepesca, principalmente pela essa questão do finning, né, que é o diamante, a cereja do bolo desse comércio de Barbatana. Aí. Então, bom, quando eles vão descartar essa fauna acompanhante, também com certeza tem um impacto na questão de aves marinhas, né? É um tema conflitante, porque imagina, né? As gaivotas, principalmente, mas enfim, todas essas aves marinhas, principalmente essas que têm hábitos mais costeiros, elas tiveram um aumento populacional gigantesco muito devido a essa facilidade de obter alimento, né? Agora com a questão da pesca e do descarte, né? Da fauna acompanhante. Interação com mamíferos marinhos também é comum, né? Esses bichos acabarem obtendo alimento através de pescadores de todas as esferas, né? Isso também acaba tendo problemas comportamentais e ecológicos, né, com esses bichos. Um outro impacto indireto é a questão da pesca fantasma, que eu comentei lá em cima, quando a gente falou um pouco sobre captura de fauna não alvo por rede de emalhe. Então, aqui nessas imagens aqui, a gente está falando sobre pesca fantasma. A pesca fantasma foi tema de uma outra palestra que eu dei, uma live, que foi só sobre pesca fantasma. É um tema que a gente vem estudando aí já há uns 10 anos, praticamente. E o que seria a pesca fantasma, né? Então, é quando o pescador vai lá para o mar e ele acaba deixando lixo lá, no caso, o petrecho de pesca. E esse petrecho de pesca, no caso da rede de emalhe, principalmente, depois que ela está perdida lá, que ela está lá no fundo, ela continua capturando, ela continua matando fauna, né? E é uma coisa muito comum. Tem um dado da FAO que estima que 10% de petrecho que é produzido, ele está no mar, né? Dessa forma aí. Seja descartado, né? Ou seja, o pescador foi lá, sei lá, engatou uma árvore, alguma coisa que estragou toda a rede dele, ele pega e joga aquilo fora, né? Esse é o descarte. O abandono é quando a rede, enfim, covo, né? O petrecho está num local, por exemplo, está longe, ele não consegue ir lá buscar porque está virando tempo e ele vai para a costa, então ele abandonou lá. E aí acaba, né, perdendo, ficando lá e acaba matando tudo que é bicho. E perdida é quando, né, o pescador está lá realizando a atividade e acaba engatando no fundo, acontecendo alguma coisa que ele perde esse petrecho. Né? Então, por isso que a gente fala petrecho de pesca perdido, abandonado ou descartado. Né? E nesse leque de diferentes petrechos de pesca aí, os estudos apontam que a rede de emalhe ela é a mais a que tem maior potencial de continuar capturando espécies. Né? No caso aqui, nessa foto da direita, a gente vê um peixe aqui no ambiente de Recife Rochoso e ela está viva ainda, né? Mas ela vai morrer e outros bichos vão vir aqui para querer comer, né, para se alimentar dela e eles vão ficar presos e vai vir outro, e vai vir outro, e isso eles chamam, conhecido como capturas cíclicas, né? Então, enquanto esse petrecho estiver ali, principalmente assim, bem aberto, né, no ambiente, ele tem maior potencial de capturas. Então, ele captura tudo que é tipo de bicho, invertebrado, vertebrado, principalmente peixes e caranguejos, né, siris, enfim, lagostas.
Um outro interação negativa com esses petrechos que acabam sendo descartados é a questão dos mamíferos, né? Esses petrechos acabam causando grandes feridas e, claro, e esses bichos vêm a óbito. As baleias, tem várias fotos, né? As focas, essa foto é também muito assim impactante, né? Quando a gente vê essa foto desses bichos praticamente degolados. Então, a gente tem bastante coisa para trabalhar. E isso, eu venho até aqui falando muito da área costeira porque eu sou biólogo, bacharel em biologia marinha e eu trabalho muito nesses ambientes, né, costeiros, enfim. Então eu sempre eu puxo a sardinha para o meu lado, mas do mesmo jeito que se perde petrecho aqui na costa, se perde também em rio, em lagoas, enfim, a gente está produzindo um artigo que ele sabe que ele aborda a questão da ocorrência de pesca fantasma em ecossistemas aquáticos. Então a gente entrou em contato com tudo que é pescador, desde o litoral até, cara, né, quem pesca em rio, enfim, e todos eles relatam as perdas e quem mergulha, né, tem rio que tem condição de mergulhar, também tem registro desses petrechos e a rede de emalha é a campeã, disparado. Bom, outro impacto que a gente quer, né, estudado e bem relatado é a questão de mudança de fase no ambiente. A gente tira os herbívoros e a gente desestrutura, então, esse ecossistema, acaba tendo um crescimento, né, de algas por cima do ambiente recifal e ocasionando a morte, claro, desses invertebrados, né? Herbívoro presente, ele está sadio. Então, quando a gente não tem mais as espécies alvos e começa a capturar os grandes herbívoros, isso vai ocasionar um problema ecossistêmico. Então, um ambiente que era um recife com uma diversidade alta de espécies, né, de invertebrados, gorgônias, corais mesmo, né, os corais verdadeiros, enfim, acaba se perdendo toda essa biodiversidade devido a essa competição por, por espaço nesse ecossistema e as algas, né, acabam se alastrando. Isso foi o que aconteceu na África, na África não, na Jamaica, né? Antes a gente tinha uma rica fauna de bentos, né? Essa fauna bentônica de ambiente recifal, e hoje, atualmente, a gente vê um recife quase que só coberto por turf. Turf é tipo um carpete baixo, assim, sabe? De algas pequenas, algas e bastante material sedimentado, enfim. É triste. E o que ocasiona isso aqui, né? Com certeza, antes tinha, claro, muita biodiversidade, pesca, né, peixes, enfim, lagostas, né, o ecossistema estava sadio, e isso por se tratar de uma área dentro do Caribe, devia ter um grande procura por exemplo, pelo mergulho contemplativo, né, o mergulho scuba. Fui apresentado no começo e falaram que eu sou mergulhador, né, então sou instrutor de mergulho, então acaba se perdendo também essa questão, né, acaba com o turismo, com uma atividade econômica fora a pesca. Então, a atividade pesqueira ela tem que ser bem regrada mesmo, para todo mundo sair ganhando. E tem como fazer isso. Também impactos em diferentes níveis tróficos, né? Como a gente comentou lá no começo, as espécies elas vão se comportar né, devido às características biológicas, elas têm, então
elas reagem de um jeito diferente à pressão da pesca, né? Porém, todas elas estão tendo essa tendência de declinar. Algumas é mais rápido, outras é menos. E aqui fala de algumas características, né? Ciclo de vida longo, biomassa menor. Então, é o que mostra nesse gráfico aqui. Todas elas tiveram um ápice de captura e depois só colapsou. Bom, tem esse trabalho do Pauli, Daniel Pauli, ele estava em Belém, caramba, é mesmo. Foi ele que abriu o, o EBI, e esse artigo aqui é um clássico dele, que ele fala dessa questão da fishing down, a queda, né, da cadeia da... Hoje a gente consome esses consumia no passado grandes peixes, a gente tinha grandes recursos, hoje a gente tem mediano, né, organismos menores assim, e no futuro que ele fala no artigo que a gente vai comer uma sopa plástica. Porque a gente vem desestruturando toda essa cadeia trófica, né? Então, aqui, a questão do impacto, principalmente das pescas com arrasto de fundo, né? Essas redes de arrasto de fundo, elas têm essas portas, e muitas delas têm corrente. Então, a fauna, né? O ambiente do fundo, ele acaba sendo destruído, né? E então a gente acaba perdendo grandes áreas de ecossistemas devido a essa pesca que arrasta, que, meu, ela destrói tudo mesmo. A gente pode comparar isso aqui com a questão das queimadas, né? Ele vem queimando, né? Só que destruindo tudo. Aqui uma outra foto, uma outra figura exemplificando, né, a peça de arrasto. Ela detona a questão do ambiente, o fundo, captura o bycatch, fauna acompanhante, né, vários organismos, e também ela suspende, né, ela levanta muito sedimento, e o que existem organismos, principalmente os invertebrados sésseis, que eles já não, qualquer camada de sedimento em cima dele já ocasiona, por exemplo, os corais acabam morrendo devido a esse sedimento. Beleza, pessoal? Esse efeito gafanhoto, então, só para fechar, né? Chunky, sai daí. Vai pra lá. Desculpa. Vai pra lá. Vamos. Vai pra lá, cara. Já pra lá. Esse local aqui, ele acaba ficando, né, para novas espécies irem ocupando essas áreas, né? Por exemplo, as algas, né? Cara, até me perdi. Bom, aqui estava falando da questão do sedimento, que a rede de arrasto levanta essa sedimentação e acaba, aquilo que não está no caminho da rede acaba sendo coberto por esse sedimento e isso acaba sendo também morrendo, né? Então é um impacto indireto. A questão aqui são pescas direcionadas principalmente para a questão de
peixes para aquicultura, para aquariofilia, desculpa. Tianque, vai para lá, cara. Vamos, vai para lá. E então o pessoal acaba usando um veneno para desintocar os peixes, e só que esse veneno acaba matando a fauna, né? Então, os corais aqui, novamente, né, mata toda essa fauna aqui, enfim, vai ficando pobre o ecossistema, e ele vai, com o tempo, ele vai morrendo como um todo, né? Vai ficando sem espécies, enfim. Essa outra pesca aqui acho que tem até um documentário, talvez no Netflix, que fala dessa pesca. Se não me engano, ela é realizada na Tailândia, na Indonésia. Isso aqui é uma loucura também. Eles vão lá pro fundo, pisoteiam todos os corais e vão ensacando os peixes. Chega um momento que fecham, né, essa rede e sobem com os peixes. Também é uma pesca que para o ambiente de coral ele é muito, muito invasivo, assim, ela destrói muito. Bom, aqui no Brasil também tem essa questão do uso da dinamite, né? Consiste o que o pescador vai com a dinamite nos pontos onde ele sabe que tem principalmente ambientes que agregam, né, grande fauna, joga dinamite e a explosão faz com que os bichos, alguns deles, vão à superfície. Porém, muitos morrem, né, devido à explosão, assim como todo o ecossistema, né, acaba, se é um ambiente de Recife, ele acaba destruindo tudo, né. Existem locais, acho que na região não, acho que não sei, também não dá para falar onde tem isso, né? Mas a gente sabe que no Nordeste tem locais onde essa atividade ainda é praticada e, e as imagens do fundo assim são de deserto, né? Uma área completamente destruída, né? Tudo moída devido às explosões. E outra coisa que acontece, que é super comum, comunidades onde essa pesca é praticada assim, a gente vê bastante gente mutilada, além de várias histórias de pescadores que vieram a óbito devido à dinamite estourar antes, né? Acender e já estourar próximo ou na hora que está lançando, enfim. Outro impacto indireto é a questão do lixo, né? Como eu comentei, tem os petrechos de pesca, mas, enfim, como toda atividade humana, a pesca também deixa seus rastros, né? Aqui nessa imagem que é os resíduos sólidos que são gerados dentro da embarcação, né? Embalagens de alimento, enfim, e também o combustível, o óleo, graxa, né? Que acaba tendo contato com sendo descartado no mar, né? Então, a questão do lixo, né, o lixo marinho, enfim, seja ele não só o descarte das embarcações, mas aqui a gente pode falar aqui num contexto todo mundo, né, que tá junto nisso aqui. Pô, quem mora lá não sei, lá em Uberlândia, por exemplo, um lixo que foi jogado lá, ele pode e ele vem até aqui no mar. Ele acaba, por exemplo, assim, uma criança na escola vai chupar um pirulito, aquele papel, em vez dela jogar no lixo, ela já joga no chão, chove, bate um vento, ele vai para a rede de águas até chegar no rio. No rio ele vem até o mar, né? Ou antes ele acaba sendo consumido ou não, enfim, ou vai se quebrando, né? Os intempéries vão quebrando esse plástico e ele vai ficando em micropartículas e né, que chega a ser consumido, por exemplo, aqui por organismos pequenos do plâncton, que são consumidos por peixes como as sardinhas, e depois por grandes predadores quando roubá-lo, e depois tem esse predador aqui que gosta de roubá-lo, vai comer esse peixe que está contaminado com plástico, né, com essas partículas de polímeros, enfim. Não sei como isso é dentro do organismo, mas com certeza deve ser parecido com a questão de bioacumulação, não de metais pesados, né? Mas algo do gênero.
que é o que tem aqui, né? Na questão por exemplo, os combustíveis tem chumbo, metais pesados. Então, quando isso está no ambiente, na água, né, como mostra essas imagens aqui, a gente tem a bioacumulação e a biomagnificação, né? São coisas distintas. A bioacumulação é esse metal pesado que está na água e o organismo acaba absorvendo, e tem a biomagnificação, que é como mostrei anteriormente na questão do plástico, né? Então, ele entra na cadeia trófica até chegar e vai bioacumulando, né? É o que, como está na figurinha aqui, né? Os produtores primários aqui consumiu uma quantidade, aqui já dobrou porque esse comeu dois desses, já tem ele, enfim, até chegar na gente e causar problemas de saúde graves, né? Tem essa questão também que é a questão dos atratores de pesca, né? Esses atratores, eles, como o próprio nome diz, a função deles é atrair a certas espécies e isso facilita a captura e é proibido, né? Esses tambores aqui, por exemplo, ele é muito utilizado para atrair lagosta, aqui peixes, aqui também são fitas em ambientes pelágicos, grandes peixes, os cardumes de peixes pelágicos acabam ficando rodando próximo disso aqui, eles se tornam alvos fáceis para pesca, né? E aqui são mais espécies de fundo, como os badejos, né, os robalos, enfim. A questão de introdução de espécies exóticas também está ligada à atividade pesqueira, né? A espécie exótica, ela é considerada um dos grandes fatores de perda de biodiversidade. Muitas vezes o próprio pesca, principalmente relacionado ao pescador amador, né? Eles acabam introduzindo espécies para ter essa experiência de pegar espécies diferentes ou espécies que são esportivas, consideradas esportivas, acabam trazendo para cá a própria aquicultura, né? Também o cultivo de espécies exóticas e esses bichos acabam chegando na natureza. Então, é uma questão que tem que ser levada a sério. Aqui é o efeito positivo, né? Aqui é específico do peixe-leão. O peixe-leão, para quem não sabe, ele é um peixe que ele tem, não tinha, né, valor econômico para consumo, mas ele tinha alto valor econômico no aquários. É um peixe lá do Pacífico. Então, acho que ali na década de 80, não tenho certeza, esse bicho começou a aparecer no Caribe, devido à soltura, o pessoal comprava esse bicho, aí não queria mais o aquário, ficava com pena de matar o peixe, ou de vender para outro aquarista, e acaba soltando na natureza, e esses bichos hoje, eles, né, são um dos bichos muito abundantes no Caribe, acho que são duas espécies, e os governos do Caribe, eles estimulam a captura, né? Tem torneios de pesca ao peixe-leão. Então, com premiação em dinheiro, enfim. E também movimentou, hoje ele é um recurso, né? Se estimula a captura dele para consumo. E aí também tem outros exemplos, né, de outros bichos, outros peixes. Esse aqui é um peixe já de água doce, né? Tem a pesca elétrica também, né? Ela consiste. Eu já fiz pesca elétrica para fins científicos, né? Quando a gente vai em dois trechos num riacho, bota vai com um gerador, né? Positivo e negativo, e ele dá uma corrente entre os dois pontos e toda aquela fauna que está ali, aqueles peixes, eles acabam adormecendo, né? A ideia é não matar todos, mas muitas vezes, devido à descarga, eles acabam morrendo. Mas, para fins econômicos, ele é uma atividade que não...
Aqui no Brasil eu desconheço acho que não existe esse tipo de petrecho aqui, né? Mas, enfim, como diz na figura aqui, na Europa ela é uma atividade e, e ela, né, tem um impacto aí muito alto, né, digamos assim, porque ela facilita a pesca, como fala aqui, tem ganho de combustível, né, diminui o tempo de pesca, mas enfim, aqui no Brasil eu acredito que não tem, não sei. Uma outra coisa que pode, outro impacto assim da atividade pesqueira é quando a gente acaba colapsando o estoque, né, de espécie X ou Y, enfim, mas principalmente aquelas espécies que têm uma grande abundância, isso acaba tendo um problema ecológico grande, porque, como mostra aqui nesse exemplo desse artigo aqui, ele fala dessa questão da gente perder essas grandes populações de peixes, principalmente o período reprodutivo dela, a quantidade de ovos que elas jogam nesses ambientes, né, a questão de nutrientes que entra, o aporte de nutrientes que entra no ecossistema é gigantesco, tanto do que vem do mar como que vai do mar para o, né, pro ambiente continental. E isso faz uma falta, com certeza faz uma falta, porque é um aporte imagina, de energia de alta qualidade. Então, né, a gente acaba desestruturando toda uma cadeia, não só no ambiente aquático, também no ambiente terrestre. Bom, então, essa questão da sobrepesca, né? Então, a pesca tem esse impacto físico devido ao petrecho, tem a mortalidade de pesca, destruição do habitat, né? Como a gente viu, principalmente as redes de pesca, mortalidade incidental ali, a fauna acompanhante, o bycatch, descarte, enfim, muito desperdício. Tem alterações nas interações biológicas, né, e também específicas, né, para exemplos, importantes alterações biológicas para determinadas espécies. Então a gente acaba tendo toda uma alteração na estrutura de todo um ecossistema devido à atividade pesqueira, né? Bom, mas não entre em pânico, né? Ou melhor, entrem, mas calma. O que a gente pode fazer, né? O Brasil, eu acho que o nosso país ele gera, né, aos trancos e barrancos a gente tem gerado bastante conhecimento e feito bastante pesquisa, né, acerca desse tema, na questão da pesca, do impacto na fauna, fauna-alvo, não-alvo, ecossistema, enfim. Então, as unidades de conservação, elas são uma alternativa, né, para a gente diminuir essa questão da pressão da atividade pesqueira, né? E aqui nessa figurinha aqui que eu peguei lá do site do WWF, ela está mostrando aqui que uma área protegida, né, claro, a gente tem que fazer um estudo para determinar qual que é uma área boa para a gente se proteger de determinado recurso, né? Ou as áreas, né? Tamanho, local, a conexão entre elas, enfim. Então, essa área, ela acaba gerando, permitindo que as espécies, né, se reproduzem, enfim, que elas tenham sucesso, e vai chegar num determinado momento que o estoque vai estar sadio, né, essas comunidades, essas populações vão estar sadias, e elas vão sair dessa área indo para áreas onde elas, né, claro, vai ter as regras, aqui não pode pescar, aqui pode pescar, mas tem regra, tem peixe que não pode pescar, tem o tamanho do bicho, a época, enfim, o petrecho, né, por exemplo, bomba não pode pescar de jeito nenhum, pesca elétrica, nem pensar. Então, mesmo fora das áreas marinhas protegidas, a gente necessita de regras e que elas sejam cumpridas.
para isso dar certo. A sociedade tem que estar junto aqui, né? Essa figura, ela mostra para a gente aqui que no 100% do nosso ambiente é marinho, né? Então, a gente tem uma pequena parcela aqui de um pouco mais de 25% de áreas que foram estudadas e são consideradas prioritárias para a conservação. A gente já sabe isso, o Estado tem isso. O que a gente tem de unidade de conservação? É só um pedacinho. Não sei se isso aqui... Talvez hoje tenha aumentado um pouco com essas grandes áreas offshore que foram criadas recentemente. Mas, enfim, são grandes... são áreas longe, assim, que não são áreas consideradas prioritárias. Alguns pedaços delas apenas. Então, a gente vê que tem mais áreas para concessão de petróleo e gás do que para, né, áreas conservadas. Áreas que têm alguma regra de restrição à pesca, né? Bom, voltando para a questão da pesca, esse gráfico aqui no Y, a gente tem o benefício da atividade e aqui o esforço, né? Quanto mais para o alto aqui, maior o esforço. Então, maior o esforço, mais empregos. Na cadeia toda. Show. Porém, maior o esforço de pesca, não significa que a gente vai ter mais lucro. A gente tem um ponto aqui que ele tende a estagnar e depois só decresce. Então, não necessariamente se eu investir em mais embarcação, em mais petrechos, eu vou ter mais lucro. Uma outra questão é também do próprio recurso, né, da parte biológica desse recurso. Se eu aumentar o esforço, isso não vai garantir que ele tenha esse rendimento biológico. A gente tem uma capacidade de suporte, né, do recurso, ele tem que se renovar, a gente tem que tirar a quantidade certa, na época certa, enfim. A questão dos ecossistemas, né, se eu aumentar, quanto menor o esforço, maior essa questão de preservação do ecossistema. Aumentando o esforço, menor, óbvio, né? Se a gente intercalar todas essas 4 imagens que eu mostrei antes, que é o que é feito hoje, a gente chega aqui no manejo tradicional da pesca, que não tem estudo, que gera muito conflito social, porque é tudo feito enfiado a goela abaixo, sem participação de comunidade tradicional, de pescador, de pesquisador, de sociedade, né, ao todo. Acaba gerando sobrepesca, em tudo que a gente viu ali, problemas na perda de biodiversidade, enfim. E acaba nessa questão aqui de ter um alto custo econômico, porque só se prioriza o investimento em aumentar a frota, aumentar os petrechos, e não em fazer uma pesca com uma gestão, né, eficaz. Que seria que a gente conhecer o nosso recurso, conhecer os petrechos, quando que a gente pode pescar, aonde, né, aonde não pode, que é o ideal. Ele é um pouco mais claro, porque a gente vai ter que desenvolver tecnologia, pesquisa, enfim. Manoá, com licença, pessoal. Manoá, vem aqui. Já para fora. Desculpa aí, galera, que o meu... Enfim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo. Tá. Desculpa aí que o meu cachorro entrou aqui na área não permitida. Mas vamos dar sequência. Então, a gente está terminando. O outro segmento que a gente viu lá no começo, né, que já vem crescendo
consideravelmente ano a ano é a questão da aquicultura. Então, o Estado, a iniciativa privada tem que investir nisso aqui, também estudando. Pô, a gente tem que priorizar cultivar espécies nossas aqui, espécies nativas, ver onde é que essas espécies têm um crescimento maior, né? O tipo de ração que ela consome, os locais. A gente também não pode sair construindo, fazendo, por exemplo, como a gente teve há 20 anos atrás aí, uma expansão da carcinocultura em cima de manguezais, né? Teve grandes áreas de mãe que perdeu. Tudo tem que ser feito com muita ciência, com muita pesquisa, tem que estar tudo muito bem esclarecido. E também a questão da gente, né, do consumidor, a gente optar em escolher as empresas que muitas vezes, claro, a gente tem que, né, pesquisar, mas empresas que investem em pesquisa, que investem em projetos socioambientais, empresas que vão atrás, né, buscar, usam petrechos, a questão da de obra, né, empresas que valorizam a mão de obra, né, porque o pescador é um trabalho, quando a gente conversa com muito pescador, assim, eles falam assim, o meu filho não vai estudar, meu filho não vai ser pescador, né? Porque é muito sofrido. Então, capacitar os pescadores, cursos, por exemplo, de segurança no trabalho, né, de sobrevivência no mar, enfim, gestão financeira em casa, né? Enfim, capacitar cada vez mais esses trabalhadores. E tem empresa que faz isso, tem empresa que não faz. Aqui algumas bibliografias aí que eu usei, algumas imagens eu peguei no site da FAO, enfim. Tem um manual da FAO que se chama Sofia, que é muito legal. Eles têm um panorama geral da pesca. Se vocês procurarem, está disponível. Acho que o último é o de 2018. Eu apresentei alguns gráficos. Bom, então, pessoal, desculpa pelas minhas interrupções e obrigado ao pessoal do grupo de estudos da Federal do Pará pelo convite. Cada vez que eu participo tenho a oportunidade de falar um pouco assim do que a gente estuda, eu aprendo mais, né? Porque a gente tem que ir atrás de novas, principalmente de informação mais atual. Também quero agradecer essas 3 instituições aqui que eu realizo diretamente alguns trabalhos, né? Às vezes como colaborador, como profissional, enfim. Elas são instituições do terceiro setor que fazem grandes projetos, principalmente aqui na região sul, sudeste do Brasil, e alguma coisa aí o Instituto Meros do Brasil tem um ponto focal em Belém. E também essas instituições de ensino superior aqui, o pessoal da Biologia Marinha, né, da Faculdade Espírita, que eu dou umas disciplinas lá, enfim, os alunos, talvez tenha alguém aí, eu divulguei lá para eles, a galera da Univille, do Laboratório de Ictiologia, do professor Pedro Pinheiro, que eu também sou um colaborador, e também o Laboratório de Peixes do CEM, do Centro de Estudos do Mar, da UFPR, que também eu tenho realizado alguns trabalhos, alguns projetos, todos eles envolvendo educação, ensino, pesquisa e extensão, né? Então é isso aí, galera. Abraço. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, né, Jonatas, _. A gente vai deixar depois lá na descrição lá o meu e-mail e vocês podem, eu vou mandar no chat ali, beleza? Valeu, obrigado e boa noite. Obrigada, Jonatas. Foi muito boa a palestra, muito legal mesmo. A gente teve alguns comentários aqui no chat, mas a gente não teve perguntas. Foi uma palestra realmente muito esclarecedora para mim, principalmente, que ainda não tinha parado assim para pensar sobre todos esses impactos, né? Então foi muito bom. Gente, eu mandei no chat o formulário para vocês preencherem. E não esqueçam, apareceu uma pergunta aqui do Johnny, ou do Pedro.
Tá sim. Johnny, você concorda que a criação de áreas de proteção não pode ser tratada como a solução para os problemas da pesca? Como podemos, de fato, caracterizar uma pesca sustentável e como implementar as estratégias assertivas das decisões tomadas? Bom, pelo jeito, vocês estão- Estamos te ouvindo. bom, Pedro Pinheiro, eu acredito que deve ser o professor Pedro. Ah, 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 não que as áreas sejam a única solução, né? Ela é uma das ferramentas que a gente pode, que devem ser utilizadas para a questão da pesca, né? Não vai solucionar os problemas da pesca, mas ela vai ajudar a proteger algumas espécies, né? Então, espécies principalmente que são associadas a esses ambientes que estarão protegidos, elas tendem, né, a serem menos explotadas, né, menos capturadas, e, e aquele ecossistema que está sendo protegido, ele tende a se manter com uma qualidade ecológica relativamente boa, né? Podemos dizer assim hoje, claro, se a gente for falar aqui em tudo que tem aí, por exemplo, efeito estufa, meu, né, tem tanta coisa. Cada vez que a gente lê mais artigos falando da questão dos problemas a nível global e também local, né? A gente vê que é difícil, mas eu acredito, Pedro, que as áreas de proteção ela não pode ser tratada como uma solução, mas ela pode ser usada como uma ferramenta para ajudar na solução, não na solução, mas a reduzir, né, a gente pelo menos manter alguns estoques estáveis. É, a outra questão aqui da pesca sustentável, né? Uma pesca, o que eu considero uma pesca sustentável? É, eu mostro ali, né, basicamente no final, né, nos slides. Uma pesca sustentável seria a gente conhecer o recurso que está sendo né, explotado ali, que a gente está capturando, e dar a chance para ele se manter, capturar, né, na época o tamanho certo, na época certa, a quantidade certa, que hoje não se faz. Hoje a pesca, apesar de algumas várias terem essas regras, mas hoje a gente, né, a atividade pesqueira, em todas elas ali, seja da subsistência ao amador e o profissional, a gente vê o que, que são pesca o quanto quer, o que quer, aonde quer, o quanto quer, enfim. Então, essa não é uma pesca sustentável. Então, a pesca sustentável, a gente tem que conhecer o recurso, saber, né, tudo, como pescar, enfim, aonde pescar, quando pescar, o quanto pescar, o que pescar, né? Nem todo recurso pode pescar. E o Estado tem que ajudar. Infelizmente, a gente precisa de fiscalização. Eu não digo que nem a gente tem, por exemplo, no trânsito, polícia todo dia, enfim. Mas se a fiscalização ela fizesse uma vez por mês, talvez uma batida em determinados pontos ao longo da costa, já ia começar o pessoal a entrar no eixo, pegando todo mundo, pescador artesanal, o profissional. O profissional ele é bastante cobrado porque as indústrias, né, são bastante monitoradas, mas enfim, ainda eu acho que não é uma coisa que não é bem feita, né? Apesar que tem, mas não é bem feita. Algumas coisas não vão para frente. Não tem mais observador de bordo. Os relatos de pesca, né? Quando chegam, tem tudo furado. As espécies, por exemplo, garopa, badejo, tem, sei lá, 10 espécies de badejo, só que tá tudo junto num só. Tubarões também, tá lá tubarão. Tá tudo como tubarão. E tem, meu, muitas espécies, né? Então o Estado tem que ajudar, tem que estar junto
e pegar pesado, porque o nome, né, recurso pesqueiro, é um recurso de um valor econômico, ecológico e social grande, então tem que cuidar desse recurso. Vamos ver. E como implementar as estratégias assertivas nas decisões tomadas? A melhor forma que eu, na minha experiência, que eu já participei de, enfim, reuniões em unidades de conservação, nas universidades, né? A gente vê que quanto mais participativo for a criação das medidas de proteção e de uso sustentável, mais isso vai funcionar. Quanto mais a gente integrar a sociedade nisso, não adianta ficar só pesquisador e Estado, e aí a sociedade fica ali no meio, batendo cabeça e só causa conflito, e acaba que isso acaba ficando pior, sabe, para o recurso. Então, o Estado tem que fazer coisas simples, baseado na ciência, fiscalizar. Pô, eu tive um período do meu doutorado, eu fiquei em Portugal e eu achava fascinante quando eu ia nas peixarias lá e eu sabia o que eu estava consumindo, o nome científico, aonde ela foi pescada, o petrecho que foi usado, tinha várias coisas, né? Se era verdade, eu não sei, mas aquilo ali eu ficava fascinado. Eu tenho várias fotos, os caras deviam achar que eu era maluco, porque não comprava nada e batia a foto de tudo. Então, eu acho que é um pacote de ferramentas que a gente tem que usar, pesquisa, Estado e sociedade tem que estar junto. Só assim a gente vai conseguir ter sucesso, né, nessa pesca sustentável, aí, podemos dizer assim. Não sei se ficou claro. Oi? Estão me ouvindo? Oi, sim, estamos. O Pedro respondeu lá no chat. Eu acho que foram essas as perguntas, né? Dúvidas, alguns comentários. Então é isso, gente. A palestra vai ficar disponível no YouTube. Muito obrigada, Jonathan, mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui no nosso ciclo de palestras. Ok, muito obrigado pelo convite e eu quero deixar aberto aqui, dentro dessas instituições ali que eu colaboro, se o grupo de estudos de vocês tiver interesse, eu posso falar com os colegas lá e a gente tem várias vertentes, né, de trabalhos com educação ambiental, com outro tipo de fauna, por exemplo, específico com tartarugas. Tem várias coisas, com caranguejo, com mangue, enfim. Se vocês quiserem abrir, né, fazer um novo ciclo de palestras aí e ofertar para o pessoal participar, a porta está aberta, vocês podem vir, né, entrar em contato comigo, eu falo com o pessoal, com certeza alguém vai se disponibilizar aí a compartilhar um pouco de conhecimento, né, do que a gente desenvolve aqui no Sul. E, bom, é isso aí. Olha só, muito legal. Obrigada. A gente vai entrar em contato com a diretoria e quem sabe, né, a gente faz um ciclo de palestras só voltado para a vida marinha e para todos esses impactos que a gente viu. Beleza? Então, Beleza, tá muito bom. obrigada. Valeu, Elaine. Até mais. Tchau, galera. Valeu. Até mais.